Anatomia da Destruição. Episódio 2. O cerco invisível. As barreiras ocultas para os justos. Se no primeiro episódio desvendamos como o Brasil foi capturado por um conluio entre criminalidade, corrupção institucional e decadência moral, neste segundo capítulo abordaremos um ponto ainda mais cruel e silencioso. O que acontece com aqueles que tentam viver honestamente nesse sistema corrompido? Quais as barreiras reais e invisíveis que impedem os justos de se organizar e resistir no Brasil? Viver no Brasil, especialmente alguém como eu, que enfrenta um quadro mental depressivo e crônico, tem sido uma batalha árdua. Mesmo diante da tristeza e do peso das responsabilidades familiares, tenho uma filha nos Estados Unidos e um filho adolescente aqui. Insisto em lutar por um futuro que ofereça segurança e integridade aos meus filhos. Minha preocupação maior é com a cultura de imediatismo e ostentação que domina nosso país, seduzindo jovens a valorizar aparências e consumo em detrimento de autenticidade e autonomia. Enquanto trago à tona reflexões críticas sobre o Estado e a sociedade e trato de buscar a melhor orientação para meu filho, enfrento a concorrência desleal da guerra cotidiana contra as plataformas sociais, que inundam as mentes com conteúdo superficial e valores distorcidos, corroendo a capacidade de pensamento crítico, já que os jovens muitas vezes não o têm. Na encruzilhada mental, Brasil versus Estados Unidos, ou versus qualquer outro país que você sonhe morar com sua família, estão desafios logísticos, burocráticos e econômicos muito grandes para muitos de nós que vivem de salários apertados e inflação corrosiva. Minha filha, por exemplo, está morando nos Estados Unidos. Ela vive em um contexto onde segurança e liberdade individual são pilares tangíveis. Ela pode caminhar à noite, trabalhar em horários flexíveis e, se escolher, portar armas para a autodefesa, um direito que, em seu caso, simboliza autonomia, não violência. Enquanto isso, meu filho adolescente no Brasil navega um ambiente onde a cultura do ter supera o ser, e o Estado, longe de ser um protetor, muitas vezes age como opressor. A burocracia, a insegurança e a dependência de migalhas estatais perpetuam um ciclo de medo e submissão. Não se trata de idealizar os Estados Unidos, toda nação tem contradições, mas de reconhecer que valores como responsabilidade individual, meritocracia funcional e limites claros ao poder estatal fazem diferença na qualidade de vida. Enquanto aqui lutamos pelo direito básico de educar nossos filhos em casa ou questionar políticas de saúde pública, como a imposição de vacinas de mRNA, cujos conflitos de interesse e lacunas científicas me inquietam profundamente, lá e em outros países mais sérios, há um ecossistema que, apesar de imperfeito, permite escolhas baseadas em liberdade, não em coerção. O que mais me entristece não é apenas a corrupção política no Brasil, que transforma o Estado em um instrumento de expoliação, mas a passividade de uma população que consome narrativas prontas da mídia e de especialistas financiados por indústrias farmacêuticas, big techs e governos. Pergunto-me, como tantos aceitam ser condicionados a confiar cegamente em instituições que repetidamente falham em servir ao interesse público? A resposta está na cultura da dependência, onde o Estado substitui a autonomia por uma falsa sensação de segurança, e a educação é negligenciada para manter as massas dóceis. Não são apenas os políticos que fracassam, somos nós, que trocamos liberdade por comodismo e questionamento por submissão consentida. Aceitamos, como povo acomodado e refém de paternalismos, as migalhas envenenadas que o Estado nos devolve. Um retrocesso dos impostos que nos são expropriados, vendido como benesse de um poder que nos trata como incapazes. O brasileiro médio repudia a corrupção alheia, mas clama por mais Estado, mais regulamentação, mais tutela, um contrassenso que nos transforma em viciados em servidão. Enquanto odiamos o ladrão de colarinho branco, aplaudimos o carcereiro de colarinho dourado. Eis o paradoxo. Odiando o tirano, alimentamos a tirania. E eu me coloco como muitos brasileiros, entre a luta e a esperança. Esta jornada é solitária. Minha depressão muitas vezes amplifica o peso de enxergar um país onde a injustiça é normalizada e a mediocridade celebrada. Mas sigo porque acredito que, mesmo em meio ao caos, há espaço para resistência. Meus filhos são minha motivação. Quero que meu filho adolescente aprenda a questionar e não a obedecer. Que minha filha nos Estados Unidos lembre-se de que liberdade exige responsabilidade. O Brasil precisa escolher. Continuaremos sendo reféns de um Estado inchado e de uma cultura que glorifica a ignorância, ou assumiremos as rédeas de nosso destino? Para isso, é urgente desmontar a idolatria estatal, substituindo-a por uma cultura de autonomia e accountability.
Investir em educação crítica, não em doutrinação, seja estatal ou midiática. Proteger as liberdades individuais contra autoritarismos disfarçados de bem comum. Enquanto isso, minha luta continua, não por utopias, mas pela possibilidade de que, um dia, meus filhos herdem um mundo onde a dignidade humana não seja moeda de troca para o poder. Até lá, resisto. Não por heroísmo, mas por amor. O Estado não é solução, é espelho de quem nós somos. Mudá-lo exige primeiro mudar a nós mesmos. A primeira verdade incômoda é que, numa sociedade corrompida, a honestidade se torna um obstáculo à sobrevivência. Enquanto quadrilhas se tornam milícias, milícias viram partidos e partidos assumem o governo, o cidadão honesto é relegado à condição de clandestino moral. Ele paga todos os impostos, respeita as leis, mas não tem acesso a nenhuma rede de proteção. É vigiado, regulado e punido por qualquer deslize, enquanto os canalhas celebram com champanhe e contratos públicos. O sistema brasileiro não apenas sufoca iniciativas coletivas honestas, ele as repele. Existe uma engenharia cuidadosamente construída para desmobilizar toda tentativa de emancipação real. Os que ousam se organizar de forma ética são tratados como suspeitos, e os que tentam fugir da lógica estatal são caçados com mais rigor do que os próprios bandidos. O Estado, que deveria servir, tornou-se o maior agente de sabotagem da autonomia. Essa constatação se cristalizou na minha experiência com o Projeto Equilibrium. Criamos um modelo de comunidade autossuficiente com valores claros: honestidade, tolerância, serviço mútuo. Era a tentativa de sair da barbárie organizada, de construir uma ilha de sentido num oceano de caos. Mas o Brasil não perdoa quem sonha fora do script. O Projeto Equilibrium foi minado pela cultura do cinismo, por uma desconfiança estrutural que vê a virtude como disfarce para golpes. Fomos sabotados por omissões institucionais, abandonados por quem deveria proteger iniciativas pioneiras e, por fim, esmagados pela pressa cultural de um povo viciado em atalhos. O fracasso parcial do Projeto Equilibrium não foi uma derrota, mas um diagnóstico prático do trauma coletivo brasileiro. Um país cuja população foi tantas vezes enganada, traída, espoliada, passa a desconfiar de qualquer alternativa e se refugia no próprio cinismo, a prisão sem grades, onde a esperança morre. Mas o problema vai muito além de um projeto mal compreendido. O cidadão comum, que tenta agir corretamente, está encurralado. Vive entre a violência literal do tráfico e da milícia, e a violência simbólica de uma sociedade que glorifica o idiota útil e transforma o justo em piada. Adultos que se identificam como gatos, exigindo reconhecimento jurídico, ou que tratam bonecos de silicone como filhos reais, são sintomas de um colapso psíquico coletivo. Não é apenas patologia, é ideologia. É a substituição da maturidade pela simulação, da responsabilidade pelo conforto emocional. Um povo que recusa a realidade em nome da fantasia está fadado a ser governado pelos mais dissimulados. James Burnham, em Suicide of the West, já alertava para essa decadência. O Ocidente não cairia por ataque externo, mas por rendição interna. A destruição viria da renúncia aos valores que sustentaram sua grandeza: coragem, julgamento moral e integridade. A infantilização da cultura é um sintoma dessa renúncia. E no Brasil, esse processo foi acelerado por uma idolatria cega ao Estado. A crise de maturidade política brasileira é alimentada por uma cultura que idolatra o Estado como um pai eterno. Bruno Garchagen, em Pare de Acreditar no Governo, desmascara esse fetiche autoritário. O brasileiro médio detesta políticos, mas ama o Estado. Esse paradoxo grotesco sustenta a servidão voluntária. O povo, colonizado mentalmente, exige mais governo como se pedisse mais grilhões. E cada crise, seja econômica, sanitária ou social, é respondida com mais intervenção estatal, mais burocracia, mais normas, menos liberdade, menos iniciativa, menos responsabilidade. Essa mentalidade é a herança direta de séculos de patrimonialismo, da confusão deliberada entre o que é público e o que é privado. A máquina estatal brasileira é projetada para tutelar, não para emancipar. Friedrich Hayek já havia alertado, em O Caminho da Servidão,
que um Estado que trata seus cidadãos como crianças cria adultos submissos, incapazes de viver sem tutela. E no Brasil, esse processo gerou uma população apática, infantilizada, viciada em benefícios e incapaz de exigir reformas reais. O que vemos hoje é um ciclo infernal. O Estado gera crises, o povo implora por mais Estado, e esse ciclo alimenta a corrupção como método permanente de governo. Mesmo quando se fala em reduzir o Estado, o que se vê é uma reconfiguração tecnocrática que aumenta o controle sobre a vida social em nome da eficiência. Tudo se apresenta como solução técnica: vacinas obrigatórias, censura algorítmica, doutrinação midiática. Nada disso é neutro. É ideologia pura, travestida de ciência ou segurança pública. Como destacado por Ellen Wood, 2006, a democracia liberal moderna, ao se divorciar da economia, torna-se incapaz de garantir direitos substantivos, alimentando a ilusão de que o Estado é neutro. No contexto brasileiro, as contra-reformas neoliberais, como as que desmontaram políticas educacionais, exemplificam como o Estado, mesmo na retórica de austeridade, expande seu controle sobre a vida social, aprofundando desigualdades em nome da eficiência. A cada intervenção, repete-se o padrão: mais impostos, mais regulamentações e menos espaço para iniciativas individuais ou comunitárias. O justo, portanto, torna-se um ser fora do lugar. Ele é ridicularizado pela cultura, ignorado pela imprensa, perseguido pelo fisco. Sua autonomia é tratada como ameaça. Ele é o lembrete vivo de que a decadência atual não é inevitável, é uma escolha, e por isso precisa ser silenciado. O indivíduo que busca integridade nesse sistema torna-se alvo duplo. 1. Perseguido pelo Estado, que vê na autonomia uma ameaça ao seu monopólio de poder. 2. Ridicularizado pela cultura dominante, que normaliza a corrupção como jeitinho brasileiro. Como observa Harvey, 2005, o neoliberalismo não reduz o Estado, mas o reconfigura para servir ao capital, usando a máquina pública para garantir lucros privados. Um processo que no Brasil se mistura com o patrimonialismo histórico. O justo, que denuncia essa lógica, é silenciado porque expõe a decadência como escolha, não destino. Mas ainda há uma saída. E ela começa pela rejeição radical à idolatria estatal. Romper com a servidão moderna exige, primeiro, reconhecer que o Estado não é sinônimo de sociedade. Como propõe Garshagen, é preciso desmontar a mitologia estatista através da educação e do fortalecimento de instituições civis. Inspiração pode ser encontrada na ideia de democracia substantiva de Wood, 2006, que defende a rearticulação entre política e economia, garantindo que decisões coletivas impactem não apenas o voto, mas a distribuição de recursos e oportunidades. O Estado não é pai, não é mãe, não é Deus, é apenas uma ferramenta. E quando essa ferramenta se transforma em ídolo, ela vira uma arma nas mãos dos piores. O desafio do nosso tempo não é apenas resistir, é reorganizar as bases da convivência social. No terceiro e último episódio desta série, vamos apresentar propostas práticas para reorganizar comunidades, reconstruir redes de confiança, recuperar o valor do mérito e iniciar um novo ciclo civilizacional. A pergunta é: você está disposto a sair da infância política? A romper com o conforto do caos? Porque, como dizia Burnham, a única ideologia mais perigosa que o totalitarismo é aquela que, em nome da paz e da igualdade, entrega a civilização nas mãos dos bárbaros.